Embrapa e a BAPA lançam tecnologia que envia alertas do avanço de doenças da soja e do algodão. Júlio César Bogiani é pesquisador da Embrapa e vai explicar para a gente essa tecnologia. Bom dia, Júlio. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre essa tecnologia com vocês. Explica para a gente, é um sistema digital? Sim, é um sistema que possibilita o acesso a um grande número de informações acerca das duas principais doenças da soja, que é a ferrugem asiática da soja e a mancha de ramulária do algodoeiro, as duas principais doenças dessas duas culturas. E através de um aplicativo de celular você consegue fazer a consulta para tomada de decisões acerca do manejo protetivo para essas duas doenças, né, de forma digitalizada. Mas como é que funciona? Como é que é esse acesso para o produtor? Através do aplicativo, né, ele consegue ter funcionalidades que permitem ele ver a favorabilidade climática para o acontecimento dessas duas doenças, né? Então, através de um mapa, ele consegue localizar a sua propriedade dentro desse mapa e esse mapa indica através de cores se as condições estão favoráveis ou não. Essas condições elas são atualizadas diariamente conforme o recebimento das condições meteorológicas de estações presentes naquela região. Também é possível ele fazer através de uma camada sobreposta a esse mapa, através de uma outra funcionalidade, ele consultar a presença de esporos na região. Então tem armadilhas montadas na região e elas são monitoradas, né? Quanto à presença de esporo dessas duas doenças. E aí, a partir dessa mesma localização, ele consegue fazer uma interpretação dupla, ver se a propriedade dele está numa localidade onde tem favorabilidade climática para o acontecimento e se existe a presença de esporo através do monitoramento por essas armadilhas, ou seja, fechando o triângulo para o acontecimento dessas duas doenças. A planta no campo, que é o hospedeiro, né, e essa não tem como controlar, ela obrigatoriamente vai estar no campo, e as duas condições que fecham o triângulo para que aconteça a doença, o monitoramento, a favorabilidade climática e a presença de esporos. Então, por essas duas características, ele consegue fazer o acompanhamento real, né, em tempo real, e assim ter condições mensuradas sobre a real situação e tomar decisões mais assertivas com relação ao manejo protetivo dessas lavouras. Ele liga o alerta do produtor, é isso, né? Exatamente, ele consegue manter monitorado, né? Assim, o produtor ele faz o manejo na lavoura dele, mas essa é uma condição ampla, né? E mensurada. Muitas vezes ela é interpretada e do ponto que do momento que se interpreta ao momento que você toma a decisão, né? A ideia é que essa ferramenta possibilita uma velocidade nesse aspecto. Então, muitas vezes demora esse processo e a doença está acontecendo no campo. Então, se a medida ainda detectar e tomar uma ação for demorada, a realidade, quando ele tomou a ação, já é outra e deveria ser uma outra forma. Essa ferramenta é uma acessibilidade rápida e do momento instantâneo em que ele observa aquela situação e ele toma a decisão. Essas duas doenças, elas são rápidas, tanto a do algodão quanto a da soja? Tem a questão de quanto combater mais cedo, menor é o prejuízo? Ela é uma doença fúngica, né? Então as condições ambientais elas são extremamente importantes com relação ao avanço dela, né? Principalmente quando ela se instala na cultura, né? Então essas ferramentas que a gente disponibiliza, ela possibilita com que o produtor ele tenha maior assertividade no momento correto para maior efetividade, sobretudo na parte inicial, na prevenção da doença ou no começo inicial, para que não deixe ela se instalar e evoluir. Porque a partir do momento de evolução, principalmente quando as condições climáticas são favoráveis, né, os cuidados eles têm que ser muito maiores porque a evolução dela é muito mais rápida. Então, quando você tem as aplicações assertivas e no momento correto, isso possibilita com que você tenha uma maior efetividade do produto que você está aplicando, né? Por consequência, você consegue ter um maior aproveitamento do potencial residual dele e ao final de uma safra, isso possibilita muitas vezes você ter uma redução do número de aplicações, ou seja, uma racionalização da aplicação pela efetividade do que você
do que você está aplicando, assim como um remédio, quando a gente toma ele no momento certo. Caso contrário, você tem que, às vezes, tomar uma quantidade maior para que você consiga ter o mesmo efeito. E, consequentemente, uma maior economia, uma melhor na questão ambiental, né? Menor aplicação de defensivos, um produto mais saudável, né? Júlio, o que eu achei interessante que é uma questão também de segurança alimentar, porque a gente fala, claro, o lucro do produtor, você não destrói, né, as pragas não destroem a lavoura dele, mas tem uma questão de segurança alimentar, porque uma lavoura contaminada pode contaminar os vizinhos também, né? Exatamente, e essa é uma outra ferramenta que existe no aplicativo, que é talvez é o que o produtor recebe o alerta, porque tudo isso é a ideia do monitoramento, mas existe o acontecimento da doença. Então, a gente montou uma rede, né, que ela é digitalizada através dessa ferramenta. Então, existe uma equipe colaboradora cadastrada em que eles são treinados para isso, né, e são profissionais que já fazem esse trabalho na região. Então, de forma colaborativa, eles lançam essas informações, então, e rodam toda a região. Então, por ocasião deles estarem começando a observar a ocorrência das doenças, eles fazem o registro com a catalogação de várias informações, inclusive o ponto geográfico, e à medida que ele faz o lançamento dessas ocorrências, todos os usuários recebem uma notificação dessa ocorrência, e ela é possível ser visualizada de forma espacializada no mapa através desse aplicativo. Então, durante toda a safra, esse trabalho é feito. Então, os produtores eles conseguem fazer o acompanhamento do momento que está acontecendo e a localização, sobretudo nas áreas vizinhas, né? Por ser uma doença que ele tem um problema coletivo. Então, é uma forma de um alerta de agora está acontecendo e aonde está acontecendo. Se está acontecendo ao meu entorno ou não. E isso é um alerta para que ele esteja muito mais atento no que diz respeito às práticas de manejo protetivo das suas lavouras. Júlio, só para a gente encerrar rapidinho, você falou de região. O aplicativo é para todo o país ou tem alguma região específica por enquanto? Por enquanto, ele foi desenvolvido para a região oeste da Bahia, né? Então, foi fruto dessa parceria entre essas duas instituições e um interesse por uma demanda por parte dos produtores, haja vista a importância dessas duas doenças, mas é uma ferramenta que ela pode se ampliar para maiores regiões, né? Inclusive todo o Brasil, sobretudo não só a questão de território, mas também por questão do problema. É possível monitorar, por exemplo, novas doenças, mais lavouras, pragas, outros problemas sanitários, pragas, plantas daninhas, sobretudo as plantas daninhas resistentes a herbicidas. Então, essa ferramenta ela pode ser observada utilizada para várias ocasiões, tanto território como problema fitossanitário. A informação que eu tinha é que a parceria era com a BAPA. Qual que é a outra instituição que você falou, outra associação? Você disse a que são BAPA, duas. Exato, é a BAPA e a Embrapa. Desculpa, eu acho que eu passei a informação Tá. equivocada. Então é a BAPA e a Embrapa, né? Existe a parceria dessa questão colaborativa com outras instituições, como a IBA, a Fundação Bahia, né, a ADAB, que nos ajudaram muito na validação dessa ferramenta em condição de campo e na formação dessa rede colaborativa. E algumas consultorias da região também. Obrigada, Júlia. Adorei a iniciativa, parabéns pelo trabalho e até a próxima.